Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor que entra em campo agora na segunda-feira pela semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre São Paulo e Palmeiras, que estão em pé de guerra mais uma vez extracampo. O jogo entre eles só acontece na próxima segunda-feira, e é justamente por causa da data e do local que os times estão brigando. E essa confusão começa assim que o São Paulo confirma sua classificação para as semifinais, depois da vitória por 1-0 contra o Novo Horizontino na noite dessa segunda-feira. O presidente Júlio Casares entrou em contato com o pessoal da Record e também com o pessoal da Federação Paulista para solicitar que São Paulo e Palmeiras se enfrentassem no sábado com o mando do Verdão. Até porque já se sabia que a Record teria escolhido o jogo do Corinthians contra o Santos para transmitir a partida no domingo. Mas o São Paulo ainda na noite dessa segunda-feira foi avisado de que a federação havia aceitado um pedido do Palmeiras para que o confronto de semifinal ficasse para segunda-feira. O motivo? O Verdão vai receber no Allianz Parque no sábado o show do Offspring. Dessa maneira, o Palmeiras só poderia atuar em seu estádio se entrasse em campo na segunda-feira. O São Paulo não gostou da ideia, achou um grande absurdo, chegou a divulgar uma nota, afirmando que jogos nobres como um Palmeiras e São Paulo precisam acontecer no sábado ou no domingo. De fato, essa observação foi aceita pela federação, mas na verdade ela acabou sendo ignorada. O confronto está marcado para as 21h45 da segunda-feira. Isso porque a Record, que vai transmitir o jogo entre Corinthians e Santos no domingo às 18h30, também transmitirá a partida da segunda-feira a partir das 21h45 no Allianz Parque. O pessoal do São Paulo ficou bastante chateado com a decisão, apontando favorecimento da Federação Paulista para com o Palmeiras. Já o Verdão respondeu que trata-se de um comportamento infantil do São Paulo, de não aceitar a mudança da data do jogo para que o Palmeiras pudesse atuar em seu estádio, por consequência, no gramado sintético do Allianz Parque. Só para completar, vale a lembrança de que São Paulo e Palmeiras vêm brigando fora de campo há bastante tempo. Na temporada de 2024, também no Paulistão, houve aquele episódio em que o Abel Ferreira nem pôde dar entrevista coletiva no estádio do Morumbi. A sala de imprensa não foi lhe concedida e a entrevista precisou ser cancelada. E você, o que pensa sobre todo esse barulho? E aí, gente, o que dizer desse jogo? O Subeldia fala ali, né? Tínhamos que classificar em primeiro, classificamos. Tínhamos que passar, passamos. É essa a avaliação agora, Silver? Bom, um primeiro tempo sofrível do São Paulo, lento, morgando, parecia treino, e não um jogo decisivo com 53 mil pessoas no Morumbi. Contra um adversário mais frágil, em tese, o São Paulo deveria ter sido muito mais ousado, mais agressivo. Demorou, voltou melhor para o segundo tempo, mas correu riscos desnecessários. Eu, assim, no frigir dos ovos, não gostei muito da apresentação do São Paulo, não, mas deu para classificar, tudo bem, passou. Precisa melhorar muito. Em termos de resultado, o Subeldia tem razão, né? Mas a gente não está aqui para avaliar só resultado. O futebol, às vezes, avalia só resultado, mas desempenho esteve abaixo. Primeiro tempo muito fraco mesmo, como bem disse o Silvestre. O São Paulo não entrou como esperava a sua torcida. Ponto positivo para o time do Eduardo Batista, que soube marcar, soube trabalhar com aquilo que tinha em mãos. Isso também tem que ser levado em conta. É um time que estava tentando jogar por uma bola, que sabia da qualidade do São Paulo e fez uma marcação boa e criou até oportunidades. No segundo tempo, o São Paulo soltou um pouquinho mais, só que temos lances polêmicos a discutir, né, na partida. De qualquer forma, não me empolgou, valeu pela classificação, mas não me empolgou, não sei se empolgou em termos de futebol, não sei se empolgou a própria torcida do São Paulo. Como classificação, tem mais é que comemorar mesmo. O São Paulo fez o que os rivais fizeram, garantiu vaga à semifinal, e isso é importante. Ô Garrafa, esses lances polêmicos que você está falando, de repente a origem do gol do São Paulo, a arbitragem da Edna estava um pouco confusa. Primeiro deu um pênalti, depois foi ali no VAR, depois deu vermelho, enfim. O que você está falando desses dois lances principalmente? A arbitragem da Edna, ela não vive um bom momento, na minha opinião. A Edna não vive um bom momento, a arbitragem dela é muito truncada, é muito falada. O jogo tá ruim este jogo que a Edna tem apitado, os últimos jogos dela. Todos os jogos, ela está parecendo um para-raio de problemas. Todos os jogos da Edna, coincidência ou não,
estão acontecendo problemas e lances polêmicos. Eu entendo que ela conversa demais. Seria ideal apitar o jogo. O primeiro lance, o lance que origina o gol do São Paulo, para mim falta. Falta. E nem vejo pelo empurrão, porque não houve ali se houve um contato da mão nas costas, não foi suficiente para derrubar o jogador, mas houve um atropelo por trás ali na hora que tem o impacto do peito, Silvestre. Ali, aquele lance ali no meio de campo seria marcado uma falta. Você não achou, Silvio? Para mim, falta. Nem a pau, Juvenal. Porque se isso aí é falta, quantos lances parecidos você vai dar dentro da área, você vai ter que ficar marcando o pênalti. O que eu enxergo, esse ângulo não é o melhor. Quando eu recebi o primeiro corte dessa imagem fechada, na câmera lenta, falei, teve falta no início da jogada. Mas aí depois eu vi em todos os ângulos que foram gravados, na velocidade normal. Para mim ali tem primeiro um choque ombro com ombro absolutamente normal. Os dois brigam pelo espaço. Jogador, o Vagninho, ele toma a frente o ombro com ombro é legal. Dias. O ombro não tem o que discutir. Mas peito nas costas do jogador não vale. Acho que aí é que desequilibra o jogador do Novo Horizontino, para mim, ele entra na frente para dominar a bola e ele já se joga, tem um contato por trás, o jogador do São Paulo tem que botar a mão. Não é o contato com a mão. Tô fazendo contraponto. A sua opinião é minha, é contraponto. Mas é que deixa a gente precisa concordar. Não, a gente já não concordou. Para mim, é lance normal de jogo. O futebol tem contato. A gente concorda. Tem um contato do jogador do São Paulo com o jogador do Novo Horizontino, que para mim não é suficiente para cometer uma falta, para desequilibrá-lo. Ele se joga porque aqui no Brasil a juizada dá esse tipo de falta toda hora. Então, tanto o jogador quanto o time inteiro do Novo Horizontino pararam achando que seria falta. O jogador do São Paulo toma a bola e sai jogando, cara. Tem uma mãozinha ali? Tem uma mãozinha ali. Não foi pela mão. Pela mão, concordo. Estou concordando com você. Não, então, a mão não houve. Embaixo menos ainda. O jogador do São Paulo toma a bola aqui, o ombro com ombro, você está coberto de razão. Jogada normal. Esse choque permite. Agora, o jogador do Novo Horizontino é desequilibrado quando há o peito do jogador do São Paulo, né? Se projeta ali não. Ali me parece que há uma carga excessiva. Pra mim, aceita esse contato, desmancha e fica esperando a árbitra dar a falta. Normalmente esse lance aqui no Brasil é falta. Encostou, é falta. Nós estamos aonde? Então, por isso, é o cacuete do jogador brasileiro. Corinthians e Santos se enfrentam no domingo, às 6h30 da noite, lá na Neoquímica Arena. Já o clássico entre Palmeiras e São Paulo vai ser na segunda-feira, às 9h35 da noite, no Allianz Parque. A data do jogo não agradou muito São Paulo, que emitiu uma nota oficial na qual critica essa escolha. O Palmeiras não poderia receber o duelo no sábado, no Allianz Parque, por conta de um show musical no estádio. O tricolor foi então às redes sociais e fez a seguinte manifestação. O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as 4 agremiações de maior torcida vão disputar esta fase. Nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente. Essa aí, então, a nota do São Paulo. Não existe mais dia nobre do futebol há muito tempo. Tem futebol de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Não é mais domingo, 4 da tarde aqui em São Paulo, domingo, 5 da tarde. Arnaldo, eu queria começar te ouvindo. Primeiro da nota do São Paulo e a decisão de jogar segunda-feira, que era algo que a gente antecipava aqui ontem, para quem acompanhou o G4, que a probabilidade deste jogo do Palmeiras ser na segunda-feira era muito grande, devido ao show que será realizado no Allianz Parque no sábado. Bom, Ivan, na verdade, a nota do São Paulo é o famoso jogar para a torcida, né? Ou dar uma satisfação à torcida. Para quem não acompanha o São Paulo tão assim, de perto nos últimos tempos, talvez não saiba que o São Paulo, para jogar alguma partida importante num final de semana, ou sábado ou domingo, é bem raro. Sim. Né? Tanto que jogou as quartas de final contra o Novo Horizontino, seguindo o calendário Novo Horizontino, que tinha jogado na Copa do Brasil, na segunda-feira, às 8 da noite. Fechando a rodada, um pouquinho mais de pressão do que poderia ter, porque os outros grandes passaram. Agora, isso é questão do São Paulo. Se o São Paulo tivesse o mando de campo, o São Paulo não tem o mando de campo, certo? A torcida do São Paulo farta, levaram 52 mil pessoas, farta dessa inoperância da direção em termos de calendário,
E tem sido assim há anos. Nesse campeonato, o São Paulo começou jogando, porque foi aos Estados Unidos numa segunda, o jogo da Copa São Paulo foi na terça. Os jogadores tiveram que jogar em 24 horas, enfim. Então tem uma demanda reprimida do torcedor que a direção do São Paulo, que é colada no presidente da Federação Paulista, emitiu uma nota para dar alguma satisfação, né? Outra coisa que está represada com a torcida do São Paulo, a excursão Brasília, né? Quando o São Paulo tinha o mando, preferiu alugar seu estádio para um show e jogou 2 partidas em Brasília, foi um fracasso. Uma vitória faria com que o São Paulo tivesse o mando da semifinal e não o Palmeiras. Como o São Paulo não tem o mando, o São Paulo não tem que se pronunciar, né? Eu acho que é só uma forma. É claro que a gente sabe. O Massini falava ontem, se der São Paulo e Palmeiras, vai vir o grama sintética, vai vir a nota de repúdio, vai ver o cravo, não sei o que lá. A questão da grama sintética, ela, para mim, ela não é uma questão imediata. Eu imagino que ela volte com mais força daqui para frente, inclusive no Conselho Técnico da CBF antes do Campeonato Brasileiro. A questão da grama sintética, ninguém se recusa hoje a jogar na grama sintética, porque não existe essa possibilidade, porque os gramados continuam existindo, né? Então, quando o Lucas fala, não adianta, o Palmeiras é o mandante, ele jogaria em Barueri ou no Allianz Parque com a grama sintética. O mando é do Palmeiras, né? Essa discussão de fim do gramado sintético é uma coisa que talvez entre na pauta dos cartolas depois do manifesto dos jogadores. A ver, e não será uma coisa imediata, para daqui para frente. Se algum dia na existência, eu espero que ele exista, acabar no Brasil a praga da grama sintética e o Brasil se tornar, como uma liga qualquer importante de futebol, uma liga que proíbe a grama sintética, aí o problema vai ser do Palmeiras, ou do Botafogo, ou do Atlético Paranaense, né? Que talvez tenha ou do Atlético Mineiro. Ou do Atlético Mineiro. Da Chapecoense, que vai mudar ou também da agora. Chapecoense, que talvez, sim, o que eu falo aqui, talvez inviabilize esse modelo de negócio fabuloso que o Palmeiras tem, em que o seu estádio é uma casa de shows, que às vezes serve para jogo de futebol. E o Palmeiras tenta encaixar o jogo nas brechas possíveis. Porque, de fato, quase todo final de semana tem show no Allianz Parque, né? Então, mas assim, agora, primeiro, tem a brecha da segunda-feira. Segundo, o mando é do Palmeiras. Quem define é o Palmeiras. Ponto. Final, né? Se fosse o São Paulo mandante, olha, aí sim, não quero jogar em tal horário, não quero jogar em tal dia, não quero jogar com a lua cheia, não quero... Isso o São Paulo tem que fazer, quando for mandante e tiver as suas prioridades. Isso não está acontecendo agora. Se o São Paulo for a final, passar pelo Palmeiras, e for contra o Corinthians e for contra o Santos, o mando que o São Paulo tiver, o São Paulo tem que fazer o que ele quiser na casa dele, na hora que ele quiser. E não ser marionete como tem sendo feito. Agora, não adianta notinha de repúdio com esse passivo todo de falta de atuação num calendário e que agora não cabe. Simplesmente eu acho que não cabe essa manifestação do São Paulo nesse momento para esse jogo. É só para picuinha e dar uma satisfação ao torcedor. Eu vejo como esse ponto, Massá, você precisa dar uma satisfação, como o Arnaldo bem frisou, e você precisa se posicionar politicamente, porque muitas críticas da torcida do São Paulo são feitas à diretoria por essa inaptidão, por essa omissão, ou por aceitar, enfim, não tentar discutir politicamente. E, para mim, não me parece coerente que o Palmeiras, por exemplo, aventasse a possibilidade de jogar no sábado, na Arena Barueri, sendo que, nitidamente, já houve críticas do seu torcedor, do próprio Abel, do próprio time. Então, o Palmeiras tem um mando, é a questão mais lógica. Eu sou o mandante, eu jogo quando eu quiser. Não posso jogar no sábado, que eu tenho o show, eu jogo na segunda-feira na minha casa com torcida cheia. E na casa que eu estou acostumado a vencer. É que tem uma série de questões aí que estão todas coladas com uma casca de ovo, né? Basta você mexer que ela voa. Então, o São Paulo não está, como bem disse o Arnaldo, muito preocupado com o torcedor dele, porque se o São Paulo tivesse a melhor campanha, o jogo seria na segunda-feira. Sim. Porque se ele tivesse preocupado com isso, não teria levado seus jogos para Brasília.
ou teria levado vários jogos durante o ano e no Campeonato Paulista para segunda-feira à noite, né? Mesmo tendo metrô, mesmo tendo o São Paulo evoluído na questão do acesso ao Morumbi e outra, né? O jogo é 9h30, então seria mais difícil ainda para o torcedor do São Paulo se locomover até lá. Isso tudo para mim é jogo de cena, que fica no fundo, é um pano de fundo, né? De uma questão que precisa ser discutida sim, como é o gramado sintético, grama natural e calendário, porque se tivesse um calendário definido, bem organizado, teremos menos eventos no Allianz Parque. O Palmeiras é obrigação da contratante, que é a W Torre, que tem a cessão da superfície, em entregar um campo em condições para o Palmeiras jogar. Seria um problema do Palmeiras, como disse o Arnaldo, que será resolvido sem inviabilizar o negócio, porque o Allianz Parque tem trocentos eventos, nem todos acontecem só no gramado, enfim. Tem uma série de coisas que podem ser resolvidas se você tiver um calendário decente, digno e ajustado. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo nessa segunda-feira pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Palmeiras no Allianz Parque. A diretoria do São Paulo ficou muito irritada, né, pessoal? Porque queria que o jogo fosse no sábado, até porque ia ter show no estádio do Palmeiras. Mas confirmou para segunda-feira, né, pessoal? Então vai ser sim no Allianz Parque. E não faz muito sentido, na minha opinião, a diretoria do São Paulo reclamar, né, galera? Até porque o mando é do Palmeiras. Eles poderiam ter reclamado do treinador Luiz Zubeldia, que ficou 5 jogos sem vencer. Aí alguns comentaristas vêm criticar a diretoria, porque o São Paulo jogou em Brasília, por isso não fez mais pontos, que não sei o quê. Mas o São Paulo jogar em Brasília e tomar 3 gols do Veloclube, empatar contra o Veloclube, na minha opinião, né, o São Paulo poderia ter jogado em Brasília, em São Paulo, nos Estados Unidos, na França, onde que fosse, né, pessoal? O São Paulo tinha que ter vencido aquele jogo contra o Veloclube, até contra a Inter de Limeira, né, que o São Paulo, com um jogador a mais, não conseguiu vencer aquele jogo. Então, muito sim culpa do treinador do São Paulo, como tem vários comentaristas ainda defendendo o Zubeldia, que mesmo que ele for eliminado, né, na semifinal, tem que continuar no cargo, que não sei o quê. Lembrando que o Zubeldia vai fazer 1 ano já no comando do São Paulo, já foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil. No fim do Campeonato Brasileiro, a torcida ficou muito irritada, né, pessoal, naquele fim lá, quando ele poderia ter testado alguns jogadores como o William Gomes, já que o São Paulo não estava disputando mais nada, e ele não fez, né, pessoal? Agora o São Paulo vendeu o William Gomes por um valor de apenas 55 milhões de reais, e emprestou o Moreira praticamente de graça, né, pessoal? E alguns comentaristas ainda defendem o Zubeldia na questão da base também, né, galera? Fala que ele tá certo, que tem que utilizar esses garotos aos poucos mesmo. E esses mesmos comentaristas depois falam que o São Paulo parou de vender os garotos da base. Se não testar um Paulistão, né, galera? O Ferreira, o Rian Francisco, o Mike, vai testar na onde? No Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil. Então não faz nenhum sentido, na minha opinião. Então eu acho sim o Zubeldia um inimigo da base. E já que o São Paulo pretende fechar uma parceria, né, com o empresário grego Ângelos Marinax, que pretende investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo, não faz nenhum sentido manter um treinador que não gosta de utilizar esses garotos, né, pessoal? O São Paulo atravessa uma grande crise financeira e precisa revelar e vender esses jogadores. Alguns, como o Pablo Maia, que vinha sendo cotado para ser vendido, deve ficar fora entre 4 a 6 meses, né, pessoal, dos gramados. Então o São Paulo precisa bater a meta de vendas, até porque o São Paulo pretende fechar com superávit esse ano de mais de 44 milhões de reais. Mas precisa bater a metas, né, pessoal, inclusive de vendas. Então precisa começar a colocar esses garotos para jogar. O São Paulo também espera, né, no seu planejamento, chegar pelo menos na final do Campeonato Paulista. Também ficar entre os 6 do Campeonato Brasileiro e chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Então esse jogo contra o Palmeiras também é muito importante, né, pessoal? São Paulo tentar vencer. E para esse jogo de segunda-feira, o Zubeldia deve mandar a campo um time com 3 zagueiros novamente. Eu não gosto muito dessa formação, mas jogando fora de casa, num jogo eliminatório contra o Palmeiras, não acho tão ruim assim. Mas o São Paulo tem que começar a se impor, né, pessoal? Se for para jogar com 3 zagueiros, como foi no primeiro tempo contra o Novo Horizontino,
ficar esperando o time do Palmeiras nesse jogo, o São Paulo vai sofrer muito. O Zubeldia também pode mudar algumas peças, né, pessoal? Alguns comentaristas também falando que o Luciano pode entrar ali no lugar do Oscar. Eu não acredito muito. Ali pelas laterais, né, pessoal, que vai jogar com 3 zagueiros, então vai ser o Zala. Na minha opinião, ele poderia utilizar o Igor Vinícius e até o Wendel, por mais que alguns torcedores não gostem, né, pessoal, do Igor Vinícius, mas com esses 3 zagueiros, eu acho que ele sobe mais que o Cedric. E o Wendel também, né, galera? Mas como o Estevão vai jogar e sobe muito lá pro lado do Wendel, eu acho que o Enzo Dias vai continuar no time. Então espero um time com mais velocidade, né, pessoal? Até porque no primeiro tempo contra o Novo Horizontino, o São Paulo sofreu muito com esse esquema. Não tinha muitos jogadores ali na frente. Então, na minha opinião, ele poderia preencher mais o meio-campo em vez de colocar mais um zagueiro. Mas dá para entender, né, pessoal? Esse esquema aí com 3 zagueiros. O Ferreirinha também é um bom jogador ali para o segundo tempo, um jogador com muita velocidade que pode entrar ali para ajudar o São Paulo também. Então esse jogo de segunda-feira é um jogo muito importante para o São Paulo e também para o Zubeldia. Por mais que alguns comentaristas falem que ele não pode ser demitido, né? Eu acredito que se o São Paulo for eliminado, ele vai ser assim demitido, na minha opinião. E começou nos últimos dias a instalação de um novo letreiro no Morumbis, mais de um ano depois do início da parceria entre São Paulo e Mondelez, empresa que comprou os Name Whites do estádio. O Tricolor e a empresa multinacional, que é dona da marca de chocolate Bis, assinaram um contrato de 75 milhões em dezembro de 2023 para que o Morumbi passasse a ser chamado Morumbis por 3 anos. Então, mais de um ano depois, né, galera, esse letreiro do Morumbis começa a ser instalado. Na minha opinião, tá ficando muito bonito, né, galera? Então, já tinha passado da hora o São Paulo ter feito isso, até porque essa parceria rende para o São Paulo, né, pessoal? Então, qualquer dinheiro que entra para os cofres do Tricolor é importante, já que o São Paulo atravessa uma grande crise financeira. Então, é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.